26. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Quantos acharam? Digo amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez por juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Podeis aceitar. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a transformação de um discípulo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: se você quer ter uma vida transformada, é preciso abrir o coração. Sacode e fala de novo: se você quer ter uma vida transformada, é preciso abrir o coração. Simeão Pedro, também chamado na Bíblia como Cefas ou Simeão Barjonas, ele trabalhava como pescador na região da Galileia. Ele e o seu irmão André foram os 2 primeiros discípulos a ser chamados por Jesus para segui-lo, como está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. O chamado de Jesus para Pedro veio logo após a uma pesca milagrosa, como relata lá em Lucas capítulo 5, versículo 11, depois vocês lêem, porque o tempo nos permite. Todos nós temos um chamado, fomos escolhidos por Jesus, independente de quem nós sejamos. Ele sempre está nos chamando para segui-lo, para ser e fazer a diferença, para ser e fazer discípulos, para ser luz no caminho das trevas. Assim também aconteceu com Pedro. Ele foi chamado, ele largou tudo para seguir a Jesus. A nossa vida não é diferente. Muitas das vezes é preciso você largar aquilo que prende você ter uma intimidade com Deus. É necessário abrir mão de certas coisas para fazer a vontade dele. Pedro largou tudo e foi seguir Jesus. Na caminhada com Jesus, Pedro ele viveu experiências maravilhosas, como por exemplo, ele testemunhou a ressurreição da filha de Jairo, ele pescou um peixe que tinha uma moeda na boca, curou um coxo na porta do templo, pregou no dia de Pentecostes. Ele viveu entre outras maravilhas, mas também ele viveu fracassos vergonhosos, como por exemplo, ele repreendeu o Senhor Jesus, ele negou a Cristo 3 vezes, apresentou um duplo comportamento. Entre as experiências maravilhosas que ele viveu, eu posso destacar que Pedro, ele andou sobre as águas. Parece uma coisa de louco, mas ele viveu essa experiência com Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava ali andando sobre as águas, sobre o mar. As pessoas que estavam vendo isso não estavam acreditando. Que é isso? Isso é um fantasma. Elas começaram a ficar aterrorizadas ao ver essa cena. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 14, versículo 26 ou 27, fala: Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. As pessoas ficaram com medo. Lá no versículo 29, 28 fala assim: Pedro, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
absolutamente não. Quantas vezes pastores que estão no auge, quantos pastores que é abençoado por Deus por um simples detalhe deixa tudo por água abaixo, simplesmente por causa de uma opinião de uma pessoa, ou por causa de interesse material. Muitos cantores aí hoje estão caídos, porque têm duvidado de Jesus, têm duvidado do chamado de Cristo. É aí que devemos tomar uma posição diante de Deus. Deus tem misericórdia de mim. Meu querido, pode ser impossível para as pessoas, pode ser impossível para a sua família, mas nós servimos um Deus que tudo é possível. Deus abre portas onde não tem portas. Deus cura enfermidade que a medicina fala que não tem jeito. Deus é capaz de fazer o impossível acontecer. Assim Ele quer fazer na sua vida. Se o seu caso é difícil, se o seu caso é complicado, pede Deus misericórdia. Deus, eis-me aqui, Senhor. Não adianta você querer que as pessoas lá fora mudem. Não pense, não se engane com uma coisa. Não pense que só as pessoas que estão lá fora, que estão perdidas. Muitas das vezes nós mesmos estamos perdidos dentro da igreja. Essa é a realidade. Muitas vezes nós vemos para a igreja, mas para quê? Com qual finalidade? Vem aqui só porque virou uma rotina? Viemos na igreja para quê? Para sentar ao banco, para sentar nessas cadeiras bonitas? Muitas vezes estamos perdidos dentro da igreja. Se você quer salvar aquelas pessoas que estão lá fora, se você quer transformar vidas daquelas pessoas que estão no mundo das drogas, da prostituição, pede Deus primeiro para transformar a sua vida. Você que não toma uma posição diante de Deus, não precisa ver. Você acha que você ficando lá sentado, esperando a sua bênção, vai, continua. Você que não busca, não. Uma coisa eu falo para você: espera sentado que pega. Você que não ora para você ver, não. Você que não busca Deus para você não, se você vai ter a sua bênção, a sua vitória. Deus, Ele sabe do que você precisa. Deus, Ele sabe do que você é, da sua fraqueza. Mas sabe do que Ele quer? Que você dobre os seus joelhos e clama a Ele. Clamar o nome de Jesus. Mas será por quê, Leonardo? Apesar disso tudo, Pedro negou a Jesus. Eu acredito que Pedro negou a Jesus por medo. Se eu falar que eu estava com Jesus, eu vou morrer. Quantas vezes nós temos negado a Cristo através de nossas ações, através de nossas palavras? Pedro, ele negou. Pedro negou Jesus 3 vezes, confrontando com a sua consciência pelo olhar do mestre. Chorou amargamente, arrependido do seu fracasso. Passando 50 dias, Pedro estava pregando a respeito da ressurreição de Cristo. Afinal, sua vocação não foi cancelada pelo pecado no dia de Pentecostes. Pedro estava entre os que foram cheios do Espírito Santo, inaugurando assim a igreja do Senhor Jesus. Assim acontece conosco. Muitas vezes nós erramos, a gente fraquejamos, pisamos na bola com Deus e achamos que tudo está perdido. Não! Deus, Ele sempre te dá uma segunda chance para recomeçar. Deus, Ele te dá uma nova oportunidade. Pedro, Ele não deixou de amar Pedro porque ele fez isso. Ele errou? Errou feio. Mas não só por isso Deus deixou de o amar. Deus, Ele ama você acima de todas as coisas. Não tem como explicar
perseverar, ter fé, acreditar no que Deus tem para você. A partir do momento em que você busca o Espírito Santo, a partir do momento em que você, Deus, esteja comigo na minha caminhada, eu sou teu e tu és meu, mais de ti e menos de mim, ó Pai. Meu querido, preste uma atenção agora que eu vou falar para vocês. Só quem tem glória que vai dar glória. Muitas das vezes, se nós dobrar nossos joelhos, tá difícil, tá? Mas se a gente aguentar e pedir Deus misericórdia e pedir para Deus estar conosco, meu filho, não há barreira, não há demônio que vai levantar contra a sua vida, nada vai te impedir, porque a palavra de Deus fala: eis que estou contigo até a consumação do século. Mil pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que faz o impossível acontecer. Mas verdade, o que é preciso para ter uma vida transformada? 3 coisas. É preciso reconhecer a necessidade de mudança. Nada muda se você não mudar. Se você não reconhecer que você precisa ser mudado, não vai adiantar de nada. Segunda coisa, é preciso pedir a Deus para que Ele venha e transforme a sua vida. Você reconheceu que precisa ser mudado, que não aguenta mais, que você reconhece que sem Deus você não pode nada, é preciso chamar. Deus, transforma a minha vida, faça algo novo em mim. Terceira coisa, é preciso deixar Deus entrar. Você reconheceu, você chamou, agora deixe Ele entrar, que o resto, filho, Ele faz tudo. Ele faz uma mudança sobrenatural na sua vida. Porque Deus, Ele fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Chama Deus, pede Deus para transformar a sua vida, o seu modo de ser, o seu modo de pensar. Você verá uma mudança na sua vida. A sua história vai ser escrita pelo dedo de Deus, a história da sua família vai ser escrita pelo dedo de Deus. Mas só depende de você. Depende de você querer ser mudado. Pedro, ele teve uma vida transformada. Pedro, ele teve uma vida transformada por Jesus, independente do que fez. E é isso que Deus quer fazer. Abra o seu coração aqui nesta noite. Deixa Deus dar mexer naquilo ali, no seu íntimo. Deixa Deus tocar naquilo que mais dói, para que você tenha uma vida diante de Deus. Para fazer as bênçãos que Deus quer, andar sobre as águas. Dá uma segunda chance para transformar você. O Alisson vai cantar uma música aqui. Eu quero que vocês estejam com os olhos fechados, no espírito de oração. Interpretem a música que vai tocar. Medita e deixe Deus falar com vocês aqui nesta noite. Amém?
agradeço a oportunidade, Deus.